Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando então. Chegou o nosso grande dia da Masterclass. Vocês que já vêm nos acompanhando de algum tempo, a gente também, junto com todo o nosso suporte, estamos preparando esse conteúdo especial para vocês, um conteúdo muito importante. A gente se preocupa com você que trabalha com gestão de pessoas, recursos humanos, microempresário, microempreendedor, você que tem uma empresa familiar. Você que está começando o seu negócio e não tem condições, então, de ter aquele suporte jurídico em tempo integral. Todos nós sabemos que o nosso país é formado primordialmente por micro e pequenas empresas, empresas familiares. Então, pensando em você, você que trabalha com recrutamento de candidatos, que a gente elaborou todo esse conteúdo, um material especial. E nós elegemos esse tema tão importante, pessoal, justamente porque ele é fruto de muitas ações judiciais, ações postulando reversão de justa causa, pedidos de indenização por má aplicação das penalidades. Mas eu tenho que, obviamente, no primeiro momento, me apresentar. Eu me chamo Rômulo Vargas, a maioria já deve me conhecer, sou advogado trabalhista, pós-graduado em advocacia trabalhista, advocacia empresarial, mestrando em Relações Internacionais pela Universidade de Montevidéu, pós-graduando em Direito Digital, Lei Geral de Proteção de Dados e Compliance Trabalhista, tá, pessoal? A gente faz todo esse trabalho, esse estudo, esse aparato justamente para poder trazer um conteúdo muito pontual para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Queria também parabenizar a todos os inscritos que já estão nos nossos grupos VIP do WhatsApp. Se você ainda não está no grupo VIP, vai lá na bio depois, se inscreve. O nosso suporte vai mandar o link para vocês e vocês vão certamente se inserir no grupo, onde nós vamos mandar novidades e muitas novidades para vocês em tempo integral, pessoal, tá? Então por ali é o nosso canal de comunicação, a nossa equipe também vai lhe mandar as informações por e-mail e nós temos muitas novidades até o final da live, tá? Além do conteúdo formidável que eu tenho certeza que vai ser muito útil, fique até o final porque nós temos uma grande surpresa para você lá no finalzinho, tá ok? Então, pessoal, entrando especificamente no nosso tema de hoje, a aplicação das penalidades, tá? Conforme eu já falei, a gente escolheu esse tema justamente pelo fato dele ser objeto de muitas dúvidas, né? Você que trabalha no escritório contábil, você que é gestor de uma empresa, trabalha no setor de recursos humanos, é gerente de setor, ou você que é empresário e muitas vezes não sabe como exercer corretamente, legitimamente o seu poder diretivo disciplinar. Sim, o seu poder diretivo disciplinar, ele é amparado pela nossa legislação, mas ele possui alguns limites. E se você não souber atuar dentro desses limites, o seu poder diretivo disciplinar poderá se voltar contra você mesmo. Você poderá ser objeto de uma ação trabalhista, de uma ação indenizatória, que pode trazer efetivamente desdobramentos negativos nefastos para a saúde do seu negócio. Que você que tem uma empresa familiar, uma empresa que ainda está começando, uma ação dessas pode sim efetivamente comprometer a saúde financeira da sua empresa. Então nós vamos delimitar muito bem aqui como você pode exercer o seu poder diretivo disciplinar dentro dos limites legais. E nada melhor, pessoal, de que a gente começar estabelecendo quais são as únicas penalidades possíveis no contrato de trabalho. Elas são somente três, pessoal. Três, exaustivamente três. A advertência, que pode ser verbal ou por escrito, também a suspensão e a demissão com ou sem justa causa. Não existe mais nenhum outro tipo de penalidade reconhecida pela nossa legislação trabalhista. Então, veja bem, você não pode fazer o colaborador pagar um mico, ficar ajoelhado no milho, tocar o sininho, ir vestido de fantasia porque praticou uma penalidade, reduzir o seu salário, rebaixar ele de cargo ou função, a menos que seja um cargo de confiança. Então, não existem outras penalidades, tá? As outras penalidades não são reconhecidas pela nossa legislação trabalhista. Por quê, pessoal? Porque
o trabalhador, ele também não pode ter ferido os seus direitos da personalidade. Então, toda e qualquer penalidade que não seja uma dessas três que eu falei aqui anteriormente é ilegítima, não é reconhecida por lei e é passível de uma indenização, de uma ação indenizatória, justamente por ferir os direitos da personalidade do trabalhador. O trabalhador ele tem direito à sua honra, à sua imagem, à sua reputação. Afinal de contas, a vida profissional dele não se exaure num único emprego, então ele não pode ter de forma alguma a sua personalidade desrespeitada e subentende por direitos da personalidade todos aqueles contidos no artigo 5º da Constituição Federal, direito à honra, à imagem, à reputação, né, e todos eles. Mas ainda, pessoal, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, estabelece objetivamente quais os critérios que devem ser atendidos para que a penalidade aplicada seja considerada legítima. O primeiro deles, pessoal, é a tipicidade da conduta. Ou seja, a conduta faltosa, ela deve estar descrita dentre os itens elencados no artigo 482 da CLT, que trata sobre a justa causa, né, do trabalhador, ou então no regulamento interno da sua empresa, tá? Depois, mais tarde, eu vou trazer alguns detalhes sobre o regulamento interno, uma vez que é um instrumento muito importante que pode ser utilizado em defesas trabalhistas e que através dele você consegue cientificar o seu colaborador de quais as condutas a empresa não tolera, quais as que são proibidas e quais as repercussões em caso de transgressão. Porque o artigo 482 da CLT ele é um pouco mais genérico, ele traz situações genéricas, mas você pode fazer um regulamento interno que vai tratar sobre situações mais peculiares dentro da sua organização empresarial, tá? Então, a conduta tem que estar tipificada por escrito no artigo 482 da CLT ou então no regulamento interno da empresa. Além disso, essa infração tem que ser cometida obrigatoriamente por um funcionário com vínculo empregatício, tá ok? Não pode ser aplicada a um terceirizado, a um funcionário autônomo, né, uma pessoa que presta serviço. Ela tem que ter sido praticada, essa infração, por um colaborador que possua vínculo empregatício com a empresa, por óbvio, tá? E mais, deve estar caracterizado o dolo ou a culpa do infrator, desse colaborador faltoso. O dolo, como todos nós sabemos, é a vontade livre e consciente de praticar a infração, e a culpa é quando ele, mesmo sem essa vontade explícita, ele age assumindo o risco de produzir o resultado. Ele sabe que aquela conduta pode trazer um resultado nefasto e mesmo assim ele, de forma negligente, imprudente ou com imperícia, ele vai lá e pratica. E essa conduta acaba tendo, já entrando no outro requisito, um nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado à empresa, a um terceiro, enfim, tá? Que é justamente o nosso quarto requisito. Além disso, pessoal, adequação e proporcionalidade, tá? Por que adequação e proporcionalidade? Você não pode, já numa primeira falta praticada pelo seu empregador, aplicar uma penalidade mais severa, né? O Tribunal Superior do Trabalho, a legislação trabalhista, determina que há a necessidade de haver uma adequação, que ela seja proporcional, tá, àquela infração cometida pelo seu colaborador, tá? Outro requisito importantíssimo, imediaticidade. Por que imediaticidade? Se você não agir prontamente, tá? Logo que você tenha ciência da infração, logo que você tenha certeza da autoria da infração, se você não agir prontamente aplicando a penalidade, fica configurado, pessoal, o perdão tácito, que nós vamos falar também logo mais adiante sobre o que é, na verdade, o perdão tácito, que é justamente a tolerância patronal em relação àquela conduta e que pode trazer para você, empresário, para você que é gestor, para você que é um gerente de setor, repercussões negativas no exercício do seu poder disciplinar logo ali na frente, tá? Então, se você tolerou a conduta, se você não aplicou a penalidade pontualmente, essa situação pode trazer um prejuízo mais adiante, que nós vamos tratar especificamente sobre isso logo mais, tá? Além disso, singularidade da punição. Você não pode aplicar duas punições pela mesma conduta, tá, pessoal?
o colaborador faltou, você não pode aplicar 2 advertências de uma vez só por ele ter faltado uma vez, tá? E outro requisito muito importante, pessoal, que a gente tem que observar, é o caráter pedagógico da penalidade, tá? A gente não pode usar estes atributos que a lei nos confere para penalizar, humilhar o colaborador, causar um sentimento de vergonha, submeter ele a uma situação vexatória perante seus colegas de trabalho. A penalidade ela deve ter um caráter educativo, um caráter pedagógico, né? E a partir desse caráter pedagógico, você traz uma filosofia de que aquilo foi praticado porque ele infelizmente incidiu numa conduta faltosa, né? Ele tem que saber que aquilo serviu para que ele não volte a praticar aquela conduta novamente. Ele vai ser advertido de que se ele voltar a reincidir, essa penalidade vai progredir para alguma coisa mais severa, pode trazer repercussões na sua remuneração, pode ensejar a aplicação da justa causa. Então esse caráter pedagógico ele é muito importante. Mas afinal de contas, pessoal, que é a pergunta que todo mundo deve estar querendo saber aqui hoje, tá? A justa causa pode ou não ser aplicada diretamente? Eis a questão, tá? Todos nós sabemos, todo mundo já deve ter se defrontado aqui com alguma situação de um familiar, de um parente, de um amigo que chegou no trabalho e teve a justa causa aplicada diretamente, né? Muitas vezes sem uma motivação tão grave. Então, pode ou não pode? Eis a questão. Pessoal, a resposta é sim, mas você deve ter muita atenção, porque são algumas situações pontuais e muito peculiares, tá bem, que autorizam a aplicação direta da justa causa. São aquelas situações em que acontece a quebra da confiança do pacto laboral, tá bem? Ou seja, aquela situação, aquela penalidade e aquela infração tornam inviável a continuidade do vínculo de emprego. Não há mais como ter uma continuidade, não existe mais confiança entre o empregador e o empregado. Fica inviável manter uma relação de trabalho diante daquele acontecimento. E ele tem que ter uma gravidade muito grande em algumas situações pontuais. Tá, pessoal? Então você deve ter um corpo jurídico. Caso essa situação aconteça, submeta essa questão a uma avaliação desse corpo jurídico para que ela possa lhe dizer se efetivamente é permitido aplicar diretamente ou não a justa causa. É muito importante, então, atentar a isso. Outra situação importante, pessoal, é evitar que a penalidade seja comunicada por e-mail ou então pelo aplicativo WhatsApp, jamais no grupo da empresa, né, pessoal? Em hipótese alguma, colocar lá no grupo que o funcionário sofreu uma penalidade, que ele está sendo advertido, suspenso ou demitido por justa causa de forma alguma, tá? Ou então na frente dos demais colaboradores. A aplicação da penalidade, ela possui uma série de formalidades, além do documento escrito, que nós vamos tratar aqui logo mais, mas também um ritual que deve ser atendido. Esse colaborador deve ser chamado no local reservado, ele deve entender por qual razão está sendo imposta uma penalidade, né? Ele deve também estar ciente de que aquela penalidade só foi aplicada porque ele praticou determinada infração. Então, toda uma metodologia, tá, pessoal, para não submeter o colaborador a uma situação vexatória que possa efetivamente o colocar em situação de descrédito, de menosprezo perante seus colegas, tá bem? Outra questão importante, pessoal, jamais se deve anotar a penalidade na carteira de trabalho do colaborador, tá ok? Não é permitido fazer anotações dessa natureza na carteira de trabalho do seu colaborador, tá? Isso é considerado uma anotação desabonadora, passível sim de indenização por danos morais. E mais... Preciso te interromper, o pessoal tá achando que é uma gravação, de tão bem que tu tá falando. Ah, é? Não é uma gravação, pessoal, tá? Ao vivo mesmo, tá bom? É que o pessoal tem algumas dúvidas, então eu acho que é bom deixar as dúvidas vamos lá. mais pra perto do final. A gente Pessoal, vai reunindo as dúvidas aqui, depois ao final tu vai sanando algumas. Perfeito, tá. Pessoal, assim, como a gente estuda bastante, a gente faz uma análise diária dos julgados do TST. Quem nos acompanha aqui, toda nessa equipe de suporte, depois eu queria poder mostrar todas as pessoas que nos rodeiam aqui. Queria agradecer também já. 10 perguntas.
antecipadamente, tá? Então nós vamos selecionar 10 perguntas para responder ao final. É ao vivo e a cores, tá, pessoal? Hoje é segunda-feira, dia 17 de abril. Agora são exatamente 20 horas e 15 minutos, tá, pessoal? Aqui é tudo ao vivo, não tem gravação, não tem nada. Então até o pessoal brinca comigo, eu tenho aqui a minha equipe, a Carol, o Everton, o Fabiano, que quando a gente faz a gravação dos cursos, poucas vezes se repete, né, pessoal? Mas... E aí eu pergunto, deu certo, pessoal? Tá ok. Então, a gente tem esse desprendimento, essa facilidade, mas a gente já vem trabalhando há bastante tempo, tá, pessoal, com conteúdos digitais. Então, a gente vem desenvolvendo vídeos, um material digital, e isso acaba fazendo parte do nosso DNA, do nosso dia a dia e traz essa facilidade pra gente. Então, as dúvidas serão respondidas, tá? Eu não consigo responder todas agora, mas depois a gente tem ali os grupos VIP do WhatsApp, nós temos outros vias de acesso que vocês podem chegar até a gente para que a gente possa responder todas as perguntas de vocês. Mas podem ir mandando aí, tá, pessoal? E o meu suporte aqui, a Carol, o Fabiano, a Tamires, minha esposa, o Everton, vão me passando, na medida do possível, a gente vai respondendo todas as perguntas. Eu sei que é um tema que suscita muitas dúvidas, muito polêmico, porque como eu falei anteriormente, todos nós conhecemos uma pessoa que já passou por esse tipo de situação. Seja na questão de aplicar penalidade, seja na questão de sofrer a penalidade. Porque a justa causa, pessoal, ela traz desdobramentos financeiros muito negativos para o empregado. Ela suprime vários direitos rescisórios, suprime o direito de receber o seguro-desemprego, suprime o direito de receber a multa de 40% do FGTS, de sacar o FGTS. Então ela pode trazer consequências nefastas tanto para quem sofre a justa causa, tanto para aquele que aplica incorretamente, tá? Por isso que a gente justamente escolheu esse tema para tentar pontuar questões aqui que são estão em consonância com os entendimentos dos tribunais, tá? Mas é ao vivo sim, pode ter certeza. Outra coisa, se você tiver condições de implementar dentro da sua empresa uma comissão interna de apuração, tá? Você pode sim implementar essa comissão, porque isso tem algumas vantagens. Eu sei que muitas vezes o pessoal pensa uma comissão interna para apurar as faltas. Não, pessoal, uma comissão interna é você ter um corpo jurídico com 2 advogados que tenham uma total ciência da legislação trabalhista, porque ela te traz várias vantagens. Vou citar 3 delas aqui, 3 ou 4, tá? Se você tiver uma comissão para apurar, você despessoaliza a aplicação da penalidade, tá? Ou seja, não é você, o próprio empresário, ou o chefe do RH, ou o gerente da empresa que vai aplicar, porque isso, por vezes, pode demonstrar uma certa perseguição, ou então pode dar a entender que você protegeu um para prejudicar outros. Então, a aplicação ela despessoaliza, porque você, quando for aplicar, você diz: a comissão interna da empresa apurou todos os fatos, apurou os vídeos, as imagens, os documentos, coletou depoimentos e chegou à conclusão de que o autor de tal infração foi o colaborador tal e, diante disso, nós vamos aplicar a penalidade tal. Então, ela despessoaliza a aplicação, tá? Outra coisa, essa comissão, ela pode lhe assegurar um processo investigatório legítimo, tá, pessoal? Ou seja, você vai respeitar os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, vai possibilitar os depoimentos, que as testemunhas sejam ouvidas num caráter de imparcialidade. Então, ela também traz mais essa vantagem. Além disso, ela evita que pratique injustiças, né? Ou atribua autorias a pessoas que não cometeram efetivamente a infração. Vai mandando a pergunta, pessoal, tá? Pode ir mandando aí. Pessoal aqui, a equipe já está anotando. Olha aí, ó, temos a primeira pergunta aqui, tá? Vou até parar no meio para responder essa pergunta aqui para o pessoal tirar a certeza. Pode dar advertência por reclamações de clientes? Sim, pessoal, pode, tá? Desde que você averigue se as reclamações são efetivamente pertinentes. Tá aí mais uma questão de você ter uma comissão interna de apuração. Por qual razão, pessoal? Porque se as reclamações começam a ser muito recorrentes, elas podem dar a entender que você está agindo com certa desídia, com desleixo no atendimento ao cliente. E essa sim é uma causa expressa que autoriza a aplicação num primeiro momento de uma advertência por escrito, tá? Que seria, no caso, por exemplo, a desídia ou o desleixo. Então, reclamações de clientes podem sim, quando bem apuradas, certo? Quando reiteradas, podem dar ensejo à aplicação de uma advertência por escrito num primeiro momento, tá bem?
E justamente falando da advertência, chegamos nela agora aqui, ela é a mais branda, tá, pessoal? A advertência é a penalidade mais branda. Ou seja, são as situações mais comuns de advertência. Falta justificada, atraso no horário de trabalho, utilização do celular no horário de trabalho, desleixo, o baixo rendimento também pode ser uma causa de aplicação de advertência, certo? Se a infração for mais leve, ela pode sim ser aplicada verbalmente. Se ela voltar a acontecer, você pode já partir então para uma advertência por escrito, tá? Quando você tiver dado a advertência verbal no primeiro momento, na advertência por escrito, é importante que você faça constar que aquele colaborador já havia sido advertido verbalmente no momento pretérito e que agora, ante a sua reincidência, voltou a ser advertido novamente, dessa vez por escrito, tá? Então ela é a penalidade mais branda, certo? E é aplicada normalmente nessas situações que eu falei aqui. E a reclamação de cliente, para você que perguntou, se elas forem reiteradas, sim, ela pode ser uma causa ensejadora da aplicação de penalidade, tá bem? Depois da advertência temos a suspensão, tá? Ordinariamente, pessoal, normalmente a suspensão ela acontece depois de 3 advertências já por escrito, caso esse colaborador continue reincidindo naquela conduta faltosa, ele foi advertido, teve o caráter pedagógico, lhe foi explicado que aquela conduta não é tolerada, ele reincide mais uma vez, mais uma vez, na terceira reincidência, você já pode evoluir para a suspensão, tá? Como funciona a suspensão? A suspensão, como eu falei antes, ela prescinde de advertências anteriores, a menos que a infração seja de um caráter mais grave, tá, pessoal? Sempre tem que ser apurado caso a caso. E ela pode se dar de 1 até 30 dias. É o que diz a legislação. Mas eu nunca recomendo, pessoal, que ela seja aplicada por um tempo superior a 10 dias. E explico por quê. Porque os dias de suspensão, eles são suprimidos da remuneração desse trabalhador. E essa supressão pode lhe causar uma diminuição econômica muito significativa, tá? Que pode comprometer a sua subsistência, a mantença dos seus dependentes econômicos. Então a gente sempre recomenda que a primeira suspensão seja de 3 dias, né, mais ou menos, a segunda de 5 e no máximo 10, tá, pessoal? No máximo 10, nunca mais que 10 em razão dessa questão. Além disso, a suspensão, ela também suprime o direito ao recebimento do descanso semanal remunerado. Tá? Ela suprime esse direito, então ela também traz mais essa consequência, tá? E agora chegamos então na penalidade mais grave do contrato de trabalho, que é justamente a demissão por justa causa. Essa penalidade, se ela não atender todos os requisitos, se ela não for muito bem embasada, muito bem fundamentada, se o documento escrito, que nós vamos mostrar aqui alguns exemplos, não for muito bem redigido, ela vai ser anulada, ela vai ser revertida em juízo. Se ela for inconsistente, se o enquadramento legal de um documento estiver errado, ela vai ser anulada, ponto. Ah, mas ele cometeu isso, não interessa, você tem que se atentar às formalidades legais. Ah, mas isso é muito complicado, né? Sim, precisa. Porque a legislação trabalhista no nosso país tem o trabalhador como hipossuficiente. Ele goza de uma proteção legal, certo? E como eu falei antes, essa penalidade ela é nefasta, ela traz repercussões econômicas muito negativas para o trabalhador. Então, se você não seguir todo o itinerário, todo um passo a passo, a justa causa vai ser revertida. E normalmente uma ação que postula a reversão da justa causa vem com aquele combinho da indenização por danos morais. Você vai ter que, algumas vezes, até reintegrar o seu colaborador, pagar todas as verbas rescisórias e ainda uma indenização por danos morais. Então, ela precisa obrigatoriamente, né, Carol? Tudo certo aí? O pessoal tá gostando? Tá. Vamos avisar que no final da live a gente vai ficar uns 15 minutinhos só respondendo. Ah, tá. Vamos responder as perguntas, então. O pessoal tá anotando aqui, pessoal, na medida do possível, a gente vai responder tudo que for possível hoje, tá? As perguntas, tá bem? Então, ela deve, justa causa, tá? Ser precedida de advertências, como eu falei.
Novas reincidências, ela deve partir então para a suspensão, mais uma suspensão para somente após ser aplicada a justa causa. Ah, mas eu estou com dúvida, estou com medo de aplicar a justa causa e ela ser revertida. Então demite sem justa causa. Ah, eu vou pagar maiores valores de verba decisória. Vai, mas você não corre o risco de uma ação indenizatória. Tem dúvida? Não quer mais que o colaborador trabalhe, está incompatível? Demite, mas não aplica a justa causa. Demite sem justa causa. Você tem essa opção também. Entendeu? Então é muito importante. A justa causa, ela tem algumas situações, como eu falei antes, que ela pode ser aplicada diretamente, mas são situações muito excepcionais, pessoal, que devem ser submetidas à apreciação de um corpo jurídico, de um advogado da sua confiança. Especialista, né? Por favor. Tá? Então, dentre as formalidades das penalidades, nós temos o documento escrito, tá? O documento escrito, pessoal, ele é fundamental que esteja bem redigido, tá? Que ele seja elaborado em consonância com as diretrizes da CLT, do artigo 482, ou então com as normas internas da sua empresa, tá? Que ficam lá constantes no regulamento interno, tá? Esse documento, ele tem que ser apresentado ao trabalhador faltoso, que deve assinar. Ah, se ele se recusar a assinar, tudo bem, você deve, então, coletar a assinatura de 2 testemunhas. Ah, mas testemunha do fato em si, do que ele cometeu? Não, testemunha só de que ele se recusou a assinar. Ah, ninguém quer testemunhar contra ele porque ele era amigo. Pessoal, só vai coletar a assinatura de 2 testemunhas que estão presenciando que ele se negou a assinar o documento. A apuração das faltas foi feita pela comissão, foi feita anteriormente pela gestão da empresa, entendeu? Então, a substituição por 2 testemunhas é quando ele se recusar a assinar. Estou correto, doutora? É isso mesmo ou não? Perfeitamente. Vamos lá, então. Agora, pessoal, a gente vai citar aqui exemplos, tá? Por que eu não coloquei modelo? Quem me conhece sabe que eu odeio a palavra modelo, porque no direito, tá? No setor jurídico, não existem modelos de nada. Então não adianta você ligar lá para o seu contador. Ah, eu preciso do modelo de uma advertência, me manda. Não. Ah, eu preciso de um modelo. Por que não tem modelo? Porque cada conduta tem uma tipificação diferente. Se você fizer um enquadramento errado, a sua penalidade vai ser revertida em juízo e você vai sofrer uma ação indenizatória. Então não adianta solicitar modelo, pessoal, tá? O contador, ele é fundamental para a empresa, ele é o pulmão da empresa, mas ele trata das questões contábeis, não jurídicas, certo? Então o contador não tem obrigação de lhe mandar um modelo de advertência, O contador tem obrigações e ele é muito útil, ele é vital para a sua empresa. Tão vital quanto a parte de gestão financeira e a parte jurídica. São 3 pilares indissociáveis para a sua empresa ter sucesso. Contábil, jurídico e gestão financeira, tá? Porém, o contador não tem obrigação de ter os modelos de advertência, porque cada situação é uma situação. Então nós vamos citar aqui exemplos, tá? Isso aqui é uma advertência, um documento padrão, tá, pessoal? Uma advertência dirigida ao colaborador tal, CTPS número tal, série tal. Respeitosamente você se dirige a ele, dizendo que vimos por meio desta, informar que Vossa Senhoria não vem apresentando um comportamento condizente com as normas no desempenho das suas funções, por ter faltado ao trabalho, essa foi por uma falta injustificada, no dia tal. Tem que especificar a data, pessoal. Você não pode aplicar genericamente a advertência, porque ele faltou, mas quando? Como é que você vai chegar em juízo? E o ônus da prova é todo do empregador. O ônus da prova é integralmente do empregador. Não é o trabalhador que tem que chegar lá e provar se ele não faltou, se ele apresentou, é o empregador que tem que comprovar. Por isso que esse documento tem que ser muito bem detalhado. Faltou o trabalho no dia tal, certo? Já adverte que se Vossa Senhoria terá descontado essa falta da sua remuneração, terá suprimido isso do seu descanso semanal remunerado, com base no artigo 473 da CLT, lei número tal. E mais, você, colaborador, fica advertido que a sua atitude descrita encontra amparo no artigo 482, a linha E, desídia. Não é abandono de emprego, não é insubordinação, não é indisciplina. É o que? Desídia. Eis o enquadramento correto para essa advertência. Tá? Por isso que eu estou frisando aqui, pessoal, a questão das formalidades legais, tá bem? Fica também advertido que em caso de reincidência, novas reincidências, poderá culminar na demissão por justa causa.
a assinatura do empregado, do empregador, do empregado e mais das testemunhas, tá? A gente costuma fazer uma notinha de rodapé, uma peculiaridade do nosso escritório, tá, pessoal? Quem quiser depois ter acesso a isso, a gente, né, costumamos fazer. Temos pergunta aqui da advertência? Essa é a pergunta do pessoal quanto à questão de indicar a linha Certo. no documento. Tá. Pessoal, Faz a descrição do fato e adequa aí na linha, né? é fundamental adequar a conduta faltosa a uma das disposições do artigo 482, taxativamente, ou do regulamento interno da sua empresa, tá? Eu não posso aplicar uma advertência porque meu colaborador não tomou banho e vem sem tomar banho no trabalho. Isso é outra situação. Ela tem que estar tipificada no artigo 482. Nós já vamos chegar lá, tá? Já vamos chegar em todas as letras ali do 482 ou no regulamento interno. Ela tem que ter uma tipicidade. O que é tipicidade? A conduta faltosa tem que estar descrita nesse artigo 482 ou no regulamento interno da empresa. Mais uma. Como proceder se o empregado não concordar e se recusar a assinar? Se o empregado se recusar a assinar, pessoal, você precisa coletar a assinatura de 2 testemunhas que presenciaram ele se recusar. As testemunhas não precisam ter presenciado toda a situação faltosa, tudo. Simplesmente o fato de que ele não quis assinar, correto, Trevor? É isso? Tá? Não quis assinar, coleta de 2 testemunhas, tá bem? Agora nós vamos dar um exemplo. Vamos lá, tem mais uma aí? Quantos dias máximos posso dar de suspensão? Pessoal, os dias máximos, a legislação autoriza até 30, tá? Mas a gente não recomenda 30 porque os dias de suspensão são considerados faltas injustificadas e eles causam uma supressão na remuneração do trabalhador. Então pode comprometer a saúde financeira da entidade familiar, dos seus dependentes. Então a gente recomenda uma média de 3 a 10 dias no máximo. Tá? Se ele voltar a reincidir, você pode partir para justa causa, não precisa dar 30 dias de suspensão, tá? Acima de 10, pessoal, é um pouquinho temerário em razão dessa situação, embora a legislação não vede a aplicação de 30 dias, né, Dora? Perfeito? Tá? Mas não se recomenda. Aqui nós temos um outro exemplo de suspensão, tá? Ao senhor tal, carteira de trabalho tal. Nessa situação aqui, pessoal, o trabalhador acabou expondo a intimidade dos seus empregadores, então fica bem especificado que, em vista da reiterada conduta de advertências anteriores, de novas reincidências, ele mesmo assim continuou reincidindo, está sendo aplicada a pena de suspensão, nesse caso, por 3 dias, que compreendem do dia tal até o dia X, e que você deverá se reapresentar no dia X. Tudo bem especificado, tá, pessoal? Bem especificado, tudo muito bem pontuado. Ainda coloca o enquadramento aqui do 482, tá? Conforme as alíneas aqui, que nós vamos tratar uma a uma depois. A assinatura do empregador, do empregado, se recusou 2 testemunhas, tá? Esse, então, é um exemplo de uma aplicação de suspensão. E agora aqui, pessoal, também a gente vai botar um exemplo de aplicação da justa causa, tá? Sempre lembrando, tá, pessoal, a questão das reincidências, tá? Que elas têm que ser aplicadas num prazo médio, isso é outra coisa importante, pessoal, tá? As penalidades, elas têm que ter sido praticadas num lapso médio de 6 meses a 1 ano. Eu não posso, sendo que meu funcionário faltou lá em 2021, aí depois ele trabalhou o ano inteiro corretamente, teve mais uma falta em 2022, e daí em 2023, 1 ano depois, só porque ele faltou a 3ª vez, já foi advertido, aplicar a justa causa. Não, pessoal, as penalidades têm que acontecer num lapso temporal médio que a gente sempre avalia de 6 meses a 1 ano, tá? Porque o que acontece? A justa causa, por ser a penalidade máxima, o funcionário tem que, sabe, fazer força, digamos assim, para tomar uma justa causa. Caso contrário, existem outras alternativas, tá? Que não seja justa causa. Mesma coisa, pessoal, isso aqui também é uma situação que autoriza a aplicação direta, tá, pessoal? Atestado médico falso ou adulterado, tá? Aqui, nesse caso, o trabalhador identificado com a carteira de trabalho está sendo comunicado que, a partir desta data, ele está ciente que o seu contrato está rescindido por justa causa, porque ele foi flagrado trabalhando em outro local, em tal dia, mesmo tendo apresentado um atestado médico, dando conta da sua incapacidade, do seu problema de saúde por tantos dias. E naqueles períodos englobados pelo atestado, ele foi flagrado trabalhando em outro local.
fazendo um biquinho extra, por exemplo, tá? Então, nessa situação, quebra da confiança do pacto laboral. Documento não é fidedigno, tá? Diz que ele estava sem condições, mas na verdade ele estava. Então, justa causa direto. Mesma coisa, tá? Deve comparecer em tal dia para receber as verbas decisórias, enquadramento legal, ato de improbidade, incontinência, indisciplina, insubordinação, assinatura, está aplicada a justa causa. Temos perguntas? Faltam 3 anos para o funcionário se apresentar. Posso demitir sem justa causa? Pode. Sem justa causa? Pode, sem justa causa não tem problema nenhum. Desde que não tenha... A convenção traga. Exatamente. A convenção coletiva disser que é proibido nesse período. Existem algumas categorias que sim, pessoal, tá? Agora eu lembrei. Mas eu não sei se por todo esse tempo, tá? Sempre é importante que você se atente à norma coletiva da categoria, tá? Porque além da CLT, a norma coletiva ela é uma lei mais específica, tá? Que ela traz as peculiaridades de cada profissão. Então você tem que se atentar a elas, tá? Vamos tentar agora, pessoal, para não se delongar muito aqui, a gente tem bastante coisa, aos artigos, tá? Ato de improbidade, 482, chegamos nele, tá? Esse é o 482, o tão falado aqui 482, chegamos nele. Improbidade, desonestidade, mentiras, isso é improbidade, tá? Incontinência de conduta ou mau procedimento, atos obscenos, tá? Atos de que de respeito de cunho íntimo, sexual, isso é incontinência de conduta ou mau procedimento. Negociação habital ou por conta própria. Aquele colaborador que utiliza a carteira de clientes do seu empregador para ofertar o mesmo serviço que ele faz por fora, com uma condição melhor de preço, uma condição melhor de pagamento, sem a ciência do empregador. Isso não impede que o seu empregado faça um biquinho no final de semana, mas ele não pode ir lá nos clientes do seu empregador assediá-los, ofertando melhores condições de pagamento, de preço. E isso é a conduta desleal, tá? Sem a ciência do empregador. Nada impede que o cara faça um biquinho por fora no final de semana, não tem problema. Mas ele não pode ir lá no cliente do cara e dizer, ó, aquele serviço lá que a empresa faz por X, eu faço por X menos tanto. Isso é a conduta desleal, tá, pessoal? Vamos lá então, Carol. Seguindo então, temos também aqui condenação criminal com sentença transitada em julgado, tá? Eu sei que os casos de furto nas empresas às vezes são recorrentes, empresas que trabalham com equipamentos de mais valor, tá? Mas, pessoal, suspeita não é causa de justa causa, boletim de ocorrência não autoriza justa causa, tá? Tem que ter uma condenação criminal transitada em julgado, tá? Desídia é aquele desleixo, né? Desleixo, má vontade, atraso, desídia é mais ou menos essa questão. A embriaguez, pessoal, a embriaguez ela tem uma peculiaridade muito importante porque a embriaguez é considerada uma doença. Você deve, antes mesmo de demitir, procurar propiciar que o INSS, esse trabalhador, seja amparado pelo INSS, que ele busque uma recuperação. A embriaguez ela tem umas peculiaridades importantes que é bom tomar cuidado, tá? Evitar a demissão por justa causa pelo simples fato de saber que o cidadão está com problema de alcoolismo, tá? Essa é uma peculiaridade que a gente tem que observar. Ato de indisciplina ou insubordinação, por óbvio, né? O abandono de emprego, tá, pessoal? Nós temos um tópico especial do nosso curso RH e Conformidade que trata sobre o abandono de emprego, porque ele tem uma série de requisitos que tem que ser atendidos sob pena de não estar caracterizado e também de ser objeto de reversão em juízo, tá? Ato lesivo à honra ou à boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, tá? Vamos lá então, seguindo. Ato lesivo à honra, boa fama, ofensas, prática de jogos de azar, pessoal ali né, pega lá um setor da empresa, o fiscal sai para fora, começa a jogar ali aquela canastrinha, o truco não pode, tá, pessoal? Não pode, tá? E aqui, pessoal, a perda da habilitação foi implementada recentemente pela gestão trabalhista, 2017, se não me engano, né? Daquele motorista profissional, ou seja, ele precisa do documento para exercer a atividade e ele perde por alguma razão, por culpa sua, então isso é uma motivação ensejadora da aplicação de justa causa, pois ele é um motorista profissional e sem a carteira, a qual ele perdeu por alguma conduta, né, errada, acaba culminando na rescisão por justa causa, tá bem? Justa causa patronal, agora sim, justa causa patronal, mas o que é isso? Sim, o seu empregador também pode praticar justa causa e dar direito ao trabalhador de postular a rescisão em juízo. Causas mais comuns, pessoal.
não cumprimento das obrigações, atraso sucessivo no pagamento da remuneração, atraso de 3 meses dos depósitos fundiários, do FGTS, também demanda a rescisão por justa causa patronal. E mais, ordens excessivas, rigor excessivo, fazer o trabalhador praticar determinadas atividades que extrapolam as suas forças, o seu conhecimento, né? São causas que motivam sim a justa causa patronal. Tá? Tem várias linhas aqui que eu não vou entrar uma a uma, porque senão nós vamos longe aqui, tá, pessoal? Perdão tácito, tá, pessoal? Aqui eu queria chegar no perdão tácito, são os 2 últimos tópicos, tá, pra gente terminar, que eu quero que vocês fiquem até o final. A gente tem uma surpresinha no final, vale a pena, pessoal, tá? São mais 5, 10 minutinhos, tá? Vale a pena ficar aí, tá? Perdão tácito, pessoal, é aquela penalidade que você deixa de aplicar. Eu sei que o ser humano, a gente tem bom coração, às vezes quer dar uma chance para o empregado, deixa de aplicar a penalidade, mas isso você tem que ter muito cuidado, porque essa tolerância pode fulminar o seu direito de ali na frente aplicar a penalidade ou a justa causa por estar configurado o perdão tácito. Esse termo é utilizado expressamente em julgados dos tribunais trabalhistas no nosso país, pelo Tribunal Superior do Trabalho, de empresas que aplicaram a justa causa e que na sentença o juiz falou expressamente da seguinte forma: tolerou por inúmeras vezes essa conduta e logo ali na frente aplicou a penalidade máxima, sendo que em outras situações não aplicou nenhum outro tipo de penalidade. Isso é o perdão tácito. Então não é ser carrasco, pessoal, é deixar de ter pena ou não ter complacência com alguma situação ou outra. Você tem que ser pontual. Chama o colaborador e diga: olha, eu não queria fazer isso, mas você praticou e eu preciso fazer. Ou porque meu advogado mandou, porque o jurídico solicitou, porque a lei determina, é regra da empresa, não importa, tá? Se você deixar de aplicar a penalidade, fica prejudicado lá na frente e depois fica refém do seu próprio trabalhador faltoso. Tem que aplicar. Explica, conversa, né, dá o motivo, atribui as questões internas da empresa, mas não deixa de aplicar, senão configura o perdão tácito. E por fim, pessoal, o regulamento interno, tá? O regulamento interno são aquelas normas internas que a empresa pode estabelecer, faz um documento de fácil linguagem, dá um treinamento para toda a equipe. Cada vez que eu contratar um, vou ter que dar o treinamento. Não grava o treinamento e quando você contratar um novo colaborador, você dá o vídeo para ele. Essas são as normas da empresa. Esse é o documento que consta todas elas, faz ele assinar, dar ciência de que sabe quais são as normas internas e um termo de compromisso de que ele vai procurar seguir as normas internas. Nesse documento, além de todas as questões não toleradas dentro da dinâmica da sua empresa, você pode também colocar ali quais as penalidades advindas para o caso de transgressões. Não necessita de homologação sindical. Não precisa homologar, desde que as normas do regulamento não venham a ferir as normas da CLT, nem as da convenção coletiva daquela categoria, tá? Muito importante observar isso, tá? Ele é um instrumento importantíssimo para defesas trabalhistas. Inúmeros julgados nós nos defrontamos com empresas que, com sentenças e acordos que dizem: a empresa possui um regulamento interno, deu treinamento para o colaborador, o mesmo assinou um termo de ciência e mesmo assim seguiu praticando transgressões, não tendo outra alternativa que não fosse demiti-lo por justa causa. Tá? O regulamento interno, pessoal, ele traz mais segurança jurídica para você aplicar as penalidades, ele traz as questões peculiares da sua dinâmica empresarial. Você pode ter uma empresa com poucos funcionários, não tem problema, faça o regulamentozinho interno, dá um treinamento, cientifica o colaborador, ele vai se sentir mais seguro. Eu trabalho numa empresa organizada, eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Ponto. É muito simples, entendeu? Tudo isso lhe traz uma dinâmica interna muito mais saudável. As pesquisas demonstram que a implementação do regulamento interno é totalmente salutar, evita a aplicação de penalidades erradas, evita condutas errôneas por parte dos colaboradores. Então, pessoal, se você não tem ainda, implemente. Contrate uma assessoria jurídica, converse com a assessoria, explique quais são as dinâmicas internas em relação aos EPIs, em relação à utilização dos veículos da empresa. Eu posso dar carona? Não posso. Se for multado, o que acontece? Né? Se eu posso usar o veículo para fins pessoais, se ficou na minha casa no final de semana, como utilizar o maquinário, uniforme,
Apelido, posso chamar os meus colegas pelo apelido? O que é dano moral? Tudo isso o seu colaborador não sabe. Se você não der o treinamento, ele não vai saber. E vai praticar dentro da sua empresa e vai lhe trazer repercussões negativas e vai trazer um clima organizacional totalmente inconveniente para uma boa dinâmica, para uma alta produtividade dos seus colaboradores, tá ok? O que mais temos hoje? Uma pergunta. Vamos lá, ligeirinho. Estamos quase acabando. Gravação das câmeras de monitoramento serve para justa causa? Por exemplo, filmagem de furto do estoque. Se tu puder repetir a minha pergunta, porque tu tá de microfone ou não. Ah, tá. Gravação das câmeras de monitoramento serve para justa causa? Exemplo, filmagem de furto no estoque. Eu vou te dizer mais coisa. Esse módulo nós tratamos especificamente no curso RH em Conformidade, tá? Nesse curso você vai encontrar, além do vídeo monitoramento, já vou chegar nele, fase pré-contratual. O que pode constar no seu anúncio de emprego? Você pode pedir certidão de antecedentes criminais, fotografia, experiência, mais folha de pagamento. Posso pagar a remuneração do meu colaborador por chave Pix? Sim ou não? O sábado é considerado um dia útil ou não? Férias, como funciona o parcelamento? Eu sou obrigado a dar férias se tem um casal que trabalha na minha empresa para os dois no mesmo período? Sim ou não? Mais, regulamento interno e código de conduta, acabei de falar aqui. Aplicação de penalidades, tivemos hoje, né, uma bela explanação. Controle de jornada. Trabalhador externo tem direito ao recebimento de horas extras ou não? A legislação diz que não, mas será que é bem assim mesmo? Tudo isso tem aqui, ó, tá? Mais, grupos de WhatsApp. Paga hora extra se mandar solicitação fora do horário? Eu preciso desconectar o meu empregado no período de férias? Sim ou não do grupo? Publicações indesejadas podem trazer desdobramentos para a sua empresa? Quais são os grupos oficiais? Quais são os que a empresa não reconhece? Uma importante ferramenta, o WhatsApp, mas se não for bem utilizada, ele traz consequências nefastas. Ainda, controle de jornada, treinamentos corporativos. O seu colaborador sabe o que é assédio moral? O que é assédio moral? Você sabe o que é assédio moral? Quais condutas tipificam assédio moral? Você sabia que quem vai ser processado se acontecer um assédio moral dentro da sua empresa? Porque o seu colaborador não sabe. Eu posso chamar o meu colega pelo apelido? Chamá-lo pelo apelido constitui um dano moral? Sim ou não? Tudo aqui, ó, no RH em Conformidade, tudo, tem tudo aqui, tá? Vamos lá, passando mais aí. Além disso, nós temos os módulos extras. Vídeo monitoramento no ambiente de trabalho, como implementá-lo de forma legítima. Posso fazer vídeo monitoramento oculto no ambiente de trabalho? Posso gravar áudio? Sim ou não? RH em Conformidade, meu amigo, você tem que ter esse conteúdo, tá? Revista pessoal e colaboradores. Bom, posso revistar? Tem que ser pessoa do mesmo sexo? Pode haver contato corporal? Como é que eu posso fazer a revista pessoal? É possível? É possível. O vídeo monitoramento também, mas se você aplicar de forma inadequada, uma verdadeira tragédia. Ministério do Trabalho, ação coletiva, uma tragédia, tá? Ainda, cobrança de metas, pessoal. Como implementar um sistema legítimo de cobrança de metas dentro da sua empresa, tá? Eu posso colocar o ranking no grupo do WhatsApp, posso colocar o ranking de todos lá no mural da empresa. Quem não bateu a meta precisa pagar mico, sim ou não? Você pode colocar um sistema de cobrança de metas desde que ele seja legítimo. E ainda, limite dos poderes patronais. O que é o poder disciplinar, poder diretivo? Todos eles você encontra aqui. E também a Lei Geral de Proteção de Dados, né, pessoal? Esse aqui não pode faltar, tá? Tudo... vamos lá então, pessoal. Abertas as inscrições para esse curso aqui. Pode baixar aqui uma vez, tá? São... Até nem fica uma piada. Fala, pessoal... 12 vezes de 49,60. Não, mas não é, né? Não. Pessoal, olha só o presentão que vocês vão ganhar hoje, tá? Todo esse conteúdo aqui, tudo isso aqui,
com 10% de desconto para quem está nos grupos VIP do nosso WhatsApp. Se você não está lá, basta você me mandar um direct agora aqui pelo Instagram, que a equipe vai entrar em contato com vocês. Todos vocês que estão no grupo, que fizeram a inscrição, 10% de desconto. Sabe quanto é que vai ficar todo esse conteúdo para vocês, pessoal? 12 vezes de R$ 37,27. O que se faz hoje com R$ 37,27, perto de uma ação trabalhista, perto de uma conduta equivocada que você pode tomar, perto de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, perto da assinatura de um TAC, da aplicação de multas administrativas, pois tudo você encontra, você que é do grupo VIP, por R$ 37,27. Tem mais surpresa, Carol? Tem mais surpresa. Mais uma surpresa, pessoal. Os 10 primeiros que comprarem... Não, vamos botar 20, né, Carol? Os primeiros 20. Os primeiros 20 que comprarem vão ganhar uma mentoria ao vivo comigo de 1 hora, tá? Tirando todas as dúvidas sobre o RH em conformidade. 1 hora de mentoria ao vivo comigo, tá, pessoal? Para os 20 primeiros que comprarem o curso, a equipe já está monitorando aqui, tá bem? Vale a pena então, tá? Vai ser uma mentoria ao vivo com vocês, tá? Quem não está no grupo também vai ter o desconto, basta solicitar aqui pelo direct, tá? Tudo isso então, pessoal, pensando em você que é empresário, gestor de recursos humanos, recrutamento de pessoal, que trabalha diretamente com um dos setores mais vitais da empresa, que são as pessoas, tá, pessoal? As empresas são formadas por pessoas, as pessoas muitas vezes convivem mais no ambiente de trabalho que na sua própria casa, e essas pessoas se relacionam entre si, essas relações têm que ser monitoradas, elas têm que ser muito sadias, elas têm que ser favoráveis a uma alta produtividade, tá bem? Muito obrigado por tudo, temos mais? Vamos avisar que às 21 está liberado o link e as formas de pagamento para o pessoal. Às 21 horas, então, pessoal, nós vamos liberar o link, tá? Lá na bio, tá? Também vai ser disponibilizado o link nos grupos VIP do WhatsApp. Você pode chamar no direct ali que a gente manda, pode ser no cartão em 12 vezes de R$ 37,27. É um absurdo, pessoal. 12 vezes de 37 para você ter todo esse conteúdo aqui. Todo ele, tá? No link da bio, no boleto à vista ou no Pix, tá? Se você está no grupo, já vai o link lá. Se você não está nos grupos VIP do WhatsApp, também no nosso direct do Instagram. Tá, pessoal? Uma perguntinha só do pessoal que querem saber se a questão da suspensão reflete nas férias. Da suspensão? Sim, suprime, né? Como a suspensão ela é considerada falta injustificada, dependendo do número de dias, ela pode demandar uma supressão dos dias de férias, tá, pessoal? Mas tudo isso nós tratamos, sobe aqui um pouquinho, faz favor, lá nesse tópico aqui, mais um, férias, tá? E as faltas injustificadas, aqui você também encontra, tá? Certificado, tá, pessoal? A gente vai fazer um certificado legal para você que participou, tá? Para você que adquiriu o curso, tá? Dando conta de que você teve acesso a esse conteúdo. Sempre lembrando que essa é uma edição do RH em Conformidade. Nós vamos gradativamente lançar novas edições, sempre trazendo temas pontuais. Além desses mais corriqueiros, pode baixar aqui o telefone. A gente elegeu esses que são muito importantes, pessoal. Revista pessoal em colaboradores, vídeo monitoramento, cobrança de metas, limites dos poderes patronais e LGPD, que já está em vigor, tá? Então a gente está sempre aprimorando conhecimento. Vale a pena ficar ligado ali nos nossos canais. Tem o nosso canal no YouTube, Rômulo Vargas. Pode nos seguir no Instagram, que a gente está sempre, na medida do possível, procurando trazer um conhecimento atualizadíssimo para você. Tá ok? Muito obrigado. Até a meia-noite, então, nosso carrinho de vendas hoje, tá? Aproveite. Essa promoção é hoje, tá, pessoal? É hoje. Para quem conseguir entrar nos grupos, vai ter esse desconto. Sim. E os 20 primeiros ganham mentoria. Quem entrar no grupo, então, tem desconto de 10%, são 12 de 37,27. Os primeiros 20 que comprarem terão uma mentoria ao vivo comigo, tá? Os primeiros 20. E quem não está no grupo pode pedir o link ali pelo direct que a gente vai fornecer também. Tá ok? Obrigado por tudo, um forte abraço.